Mãe Estela dizia: quem pratica e crê, presencia e sente. O ser humano é livre para abraçar qualquer crença. A fé não se impõe e nem se chega a ela pelo intelecto. Chega-se ao sagrado pelo coração. Nós não escolhemos o nosso orixá. É ele que nos escolhe. O mesmo acontecendo em todos os sacerdócios. A união da religião precisa muito de compreensão dos seguidores, compreensão, entendimento e aprender. O pessoal precisa aprender que pode ter 1000 casas, nenhuma é obrigatoriamente ser igual à outra, desde que esteja caminhando corretamente, mas cada um tem a sua diferença, o seu sistema de ser. Mas o povo precisa de mais união, mais compreensão, mais ligações uns com os outros, para que não aconteça muitas coisas que acontecem por aí que não deveria acontecer. Nós temos o preconceito muito grande, o povo do axé vive, acho que nossas crianças vivem isso no colégio profundamente, quando faz obrigações, né, quando coloca uma conta no pescoço, elas são chamadas de macumbeira, de feiticeira, de diversas coisas. E a sociedade em si, por não conhecer, né, não conhecer as nossas práticas religiosas, muitas das vezes nos recriminam sim. A gente sente isso na pele diariamente. Percebe-se e acha, entende que seria uma força contrária. Não é uma força. Se fosse assim, a gente não sofria, né? Não sofreria. Se nós fosse dono tanto da magia, como dizem eles, não sofreria, né? Não ficava doente, não sofria racismo, resolveria o mundo, né? Não é assim. Você lida com a força do universo, a força dos orixás, a força, o respeito aos antepassados, respeito aos ancestrais. Então isso que nos faz um pouco diferente. Todos nós somos irmãos. Esse é o princípio básico. Uma vez que nós somos irmãos, cada um de nós tem liberdade diante do próprio Deus, de assumir uma igreja, uma confissão religiosa. Então, por exemplo, eu sou católico, acredito na minha igreja, acredito em Jesus Cristo. Agora, isso não me dá o direito de julgar as outras igrejas, julgar os outros credos, achar que eles são inferiores, ou melhor, ou piores. São diferentes. Como filho de Deus, Deus olha para nós, não me olha como um padre, um católico e sou superior, não. Ele me olha como filho dele e que tem uma fé que deve ser fiel a esta fé, aos seus princípios, mas que tem como direito, princípio básico, respeitar as outras pessoas e aí sim, aí a convivência fraterna, respeitando as diferenças. A convivência religiosa é uma necessidade humana. Nós acreditamos que o exercício da prática religiosa é um exercício humano, independente da crença. A importância que nós temos, nós como muçulmanos, damos esse assunto, parte de um versículo do Alcorão que fala o seguinte: tendes vocês
Nós temos a nossa religião e você tem a sua. Reconhecendo o outro, quem reconhece o outro está reconhecendo a si mesmo. Um exercício de reconhecer o outro, a sua escolha, a sua prática, a sua convicção, além de ser um respeito ao outro, é um respeito a si mesmo e, dentro do contexto islâmico, é um respeito à própria religião. O Brasil tem muitas religiões, muitas tradições religiosas, muito mais que outros países. Tem muita história e realmente é um exemplo. Quando nos encontramos as lideranças religiosas, somos um monte. Todo o que seja encontro e diálogo sempre é positivo. E sempre a tradição judaica esteve aberta e em procura desse diálogo com todas as tradições religiosas. Nosso estado de ser humano nos lega a possibilidade de escolher. Como religiosa, dentro de um contexto batista, nós temos como princípio a liberdade de consciência. E aí nós vamos ter as pessoas fazendo as suas escolhas. O que eu não posso assinar, eu diria, dentro desse contexto em que vivo, é que há um preconceito institucionalizado. Então, eu, Érica, transito muito bem com pessoas de tantas religiões e aqueles que, inclusive, dizem que não as têm. Mas uma outra pessoa que senta comigo aqui nesse auditório pode ter muita dificuldade. Não é possível falar de paz. Não é possível falar de justiça sem que as mais diversas formas de expressões da humanidade sejam contempladas. É uma questão de fidelidade à pessoa, de respeito ao humano e à humanidade. Olhar com respeito para a diferença não é criticar o diverso. Nem sempre as diversidades são harmônicas, mas onde houver respeito, até as diferenças e inclusive contrastes podem ser vistos de maneira serena, sem conflitos ou confrontos. Eu acho que o que falta é compreensão humana. É que falta. Porque tem que se entender que os caminhos divinos são diversos. São diversos caminhos, diversas maneiras. Por quê? Porque o ser humano, eles não são uns iguais aos outros. Cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua essência. Então, por isso, assim, Deus já permitiu que existissem vários caminhos para poder ter lugar para todos, como todos eles se encaixarem. Apesar que as religiões são como a mão da gente, é como a palma da mão. São vários dedos, cada um tem o seu formato, a sua utilidade, mas são todos eles sustentados pela mesma palma da mão. É a mesma coisa, as religiões são diversas, mas sustentado pelo próprio Pai, pelo mesmo Pai. Então, se é sustentado pelo mesmo Pai, todas elas têm a sua grande importância, seu grande significado. Cada um vai ter seu dogma, sua forma de ler o mundo, mas em solidariedade deveria todas confraternizar, não é? Conviver, convergir, não divergir.
e a gente vê uma perseguição muito sistemática às religiões de matrizes africanas. A gente viu no Rio de Janeiro muitos terreiros sendo incendiados. Por exemplo, eu não compartilho disto, da mesma fé que eles. Não acredito em muito daquilo. Agora, por eu não acreditar, não me dá o direito de proibi-los de viver a fé deles, de viver aquilo que eles acreditam e, o que é pior ainda, usar da violência para poder salvar aquilo que eu acredito. Porque a partir do momento que eu começo a atacá-los, princípio básico, eu já não estou sendo cristão, não estou sendo humano. A história vai nos dar esta base de que tantas foram as guerras e continuam sendo, né? Em nome de Deus, em nome de religiões. A violência, ela é atestada, né, do ponto de vista cristão como algo que nós vamos na contramão dela. E a intolerância é um tipo de violência. As diversas religiões podem se encontrar e unir pelo fato puro e simples de um olhar com respeito para o rosto do outro e dizer que lhe quer bem. Conhecer cada a tradição religiosa do próximo, o que não significa que eu tenho que professar ou que eu tenho que ser como outro. Cada tem sua tradição, seu jeito de rezar, seu jeito de acreditar em Deus. Não existe esse conceito de que tem uma religião que tem a verdade. Cada uma tem uma parte, se existe uma verdade, cada uma das tradições tem uma parte dessa verdade. Somos todos um mosaico, ¿sí? De muitas crenças e de muitos cores, e todos temos direito a acreditar no que cada um quiser em sua tradição, em sua história. E o mais importante é terminar com a ignorância. Muitas vezes ficamos as lideranças religiosas conversando, porque aí é um tema interessante do diálogo. Diálogo interreligioso é interessante porque acontece entre as lideranças, mas muitas vezes fica só entre as lideranças. E não conseguimos a chegada das pessoas que frequentam os espaços religiosos. Então, esse caminho ainda eu acho que tem muito para ser feito. Eu conhecer outra religião para respeitar, né, não me diminui como um fiel. Pelo contrário, é um valor agregado. Acreditamos que temos diferenças e temos as semelhanças. E conhecendo o outro que se reconhece. O Alcorão Sagrado, ele tem um versículo que fala o seguinte: ó humanos, nós os criamos semelhantes, um homem e uma mulher, e vos fizemos de diversos povos e tribos. Qual foi o motivo? Para conhecer um ao outro. Então, esse convívio, esse respeito deve ser mútuo. Conhecimento do outro, né? E quando eles falam da gente, eles falam com desconhecimento. É isso que faz a desunião. Então, como outro, como coisa, como pejorativo, como profano, não é? E não é isso. A gente está ligado. Como se a gente não tivesse Deus, a gente tem Deus também, né? Tem Deus, claro, temos Deus como tem todos os outros. Só que é uma forma diferente de cultuar nossos deuses. Nós temos deuses e deusas. Então isso também faz com que diverge das demais. Eu chamo de um racismo religioso, não é? Um racismo ambiental, porque chega no nosso quintal, corta nossas árvores e é em nome do bem-estar do outro. Não é o bem-estar nosso. Né? O nosso bem-estar é com árvore, é com bicho, com animais, como vocês podem ver. Então, tudo isso atrapalha pelo desconhecimento, né? E o desrespeito. Trabalhar a educação, tentar levar isso de uma forma mais profunda, né? Para os colégios, né? E esse diálogo interreligioso, eu acho que é muito benéfico, porque faz com que um conheça o outro e compreenda, né, as práticas do outro, né? O sistema cultural, o sistema étnico do outro. E essa falta de diálogo é que gera essa guerra grandiosa, né? Então eu acho que a melhor coisa para minimizar isso é realmente através do diálogo. Não é mudar o outro,
é mudar a mim, que eu olhe para o outro com os olhares da benevolência, que eu deixe de pensar que o outro está errado e que sou eu o que estou certo, mas que eu pense com nobreza e com muito respeito pelo outro, sem precisar abdicar do que eu creio, da religião de que faço parte ou a igreja que frequento. Não é ignorar a diferença, é respeitar a diversidade. Olha, meu irmão, aí é uma coisa muito ampla e que deveria estar sendo cuidado já há muito tempos atrás, há séculos atrás, já deveria estar sendo cuidado para que pudesse mudar o comportamento das pessoas. É uma coisa que tinha que já ter um estudo, uma luta a esse respeito há séculos atrás. Hoje, ainda podemos continuar lutando, levando para o povo um conhecimento diferente, levando para o povo uma maneira de fazer com que eles entendam que tudo é cabível e que a gente tem mais é que viver a vida da gente e ser tolerante com o próximo, desde que esse próximo não esteja lhe atingindo, não esteja lhe incomodando. É a velha história, viver e deixar viver. Isso é uma coisa que eu acho que o ser humano tem que lutar muito por isso, mas é uma coisa que só Deus para poder dar jeito nessa situação. Então, quando eu sou intolerante, eu ataco. Primeiro, eu estou sendo contra o Evangelho, porque Jesus diz, se você não gosta de alguém, reze por essa pessoa. Faça o bem a quem vos faz o mal. Reze por aquele que vos odeia. Se eu faço o contrário, como é que eu posso me dizer que eu sou cristão? Então, a intolerância não é aceita por Jesus. E não adianta falar em nome dele. Fala em nome de Deus, mas as suas ações são diabólicas. Prega a violência, prega a discriminação, prega a intolerância. Isso para mim é um critério, não interessa de que igreja seja, mas não é a igreja de que Jesus nos ensinou. Se aquele Deus em quem eu creio não exclui o outro, por causa de quem eu creio, eu vou me aproximar do outro. Se Deus o ama, quem sou eu para rejeitá-lo? O modo como a compreensão que eu tenho de Deus também me inspira a compreensão que eu tenho da diversidade e da diferença naqueles que creem diferentemente. A religião vem para ajudar o ser humano e não para fazer o ser humano em conflito com outro humano. Então, como que nós vamos observar isso, essa intolerância que existe? Devemos reconhecer que existe tolerância, existe pregação, existe mesmo entre as pessoas. E nós temos que olhar o outro como eu e me olhar como o outro também. Esse é o segredo. Quando nós vamos na direção da dor, essas diferenças são tão pequenas. Então, nós nos percebemos gente, nos percebemos humanos, nos percebemos carentes, nos percebemos dependentes uns dos outros, né? Interdependentes. Eu sou uma pessoa que, movida pelo Espírito Santo de Deus, vai ao encontro de outro que também está sofrendo e oferece, ei, você quer, junto comigo, colocar esta dor diante de Deus? E não são poucas as experiências em que aquela pessoa se joga. Então não é a religião quem une, mas é a oportunidade, o sofrimento que gera a oportunidade deste acolhimento comum. Se consigue terminar con la ignorancia o desconocimiento a través de aprender, de ensinar qué es lo que cada uno hace en su espacio religioso. Infelizmente, muchas veces las religiones han feito muita coisa ruim na história da humanidade. Então, não é fácil terminar com a ignorância e com a intolerância. Sempre
tem, mas eu acho que vamos nos encaminhando, continuar, sobre todo com as crianças. O trabalho nas escolas e com as crianças, explicando, se apresentando a liderança religiosa e visitando. Aqui na sinagoga temos muitas visitas de escolas. E isso que a solução está nesse caminho. A gente discute muito, procura se aliar aos outros da religião, procura se inteirar da lei, onde que a gente pode estar amparado na lei. A gente sabe que nós estamos amparados na Constituição, pelo artigo 5º, inciso 6º. Porque se a gente está aqui, a gente tem uma religião, a gente existe enquanto religiosos que somos, né? Então a gente quer ser íntegro na nossa religião, ter o direito de usar nossas guias, nossos lequibá, e sair na rua. Hoje não é só o racismo com o negro, é o racismo com a religião. Porque o branco também, que é da religião, está sofrendo racismo também por ser da religião, não por ser negro. Cada religião, cada filosofia de vida, cada crença vai dizer que a sua é a melhor, que a sua é a escolhida. Até então, se esse discurso ficar no patamar teológico, é saudável. Onde está o problema e dificuldade disto? É eu querer forçar o outro a ter a minha convicção. O candomblé é uma religião monoteísta. Nós temos um Deus único, né? E temos as fragmentações que se transformam em natureza, que nós chamamos de orixá, né? Como Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Xumaré e diversos outros orixás que fazem parte da personalidade humana, né? É uma natureza guardada, ancestral dentro de cada um. E muitas das vezes as pessoas que buscam o terreiro, ela busca esse tratamento ancestral, né? O terreiro, ele tem o medicamento para auxiliar no desenvolvimento espiritual das pessoas. Essa é a grande questão dos terreiros, né? Então, o que eu percebo é que a única forma, né, de fazer com que as pessoas entendam essas nossas práticas religiosas é frequentando os terreiros, participando de palestras e entendendo a nossa filosofia cultural. A igreja é mediação, a igreja é algo que me ajuda a fazer o bem e que me ajuda a levar a Deus. Agora, se eu, nas minhas ações, na minha prática do dia a dia, eu não ajudo as pessoas a chegar a Deus, de que adianta a igreja? Então não adianta ser católico, luterano, evangélico. Então por isso que não dá para dizer qual é a melhor. Eu acho que todas aquelas que vivem bem o evangelho, vou falar das cristãs, aquelas que vivem o evangelho, seguem Jesus e praticam bem, não tenho dúvidas que elas levam a Deus. Agora, aquela religião que prega a desunião, que prega a desigualdade ou que não luta pelo bem do ser humano, eu não acredito que não é uma boa religião. Na minha opinião, todas são boas, né? Depende de um entender a religião do outro e respeitar, né? Cada um respeitar a sua religião. Todas são boas, todas falam em Deus. Para mim, o que se faz a religião ser boa é o seguinte: todas as religiões são boas, são dotadas de grandes virtudes. O defeito não está nas religiões, está nos seguidores. Os problemas que você vê dentro das religiões são dos seguidores e não da religião. A melhor das religiões é aquela que me ajuda a amar aos outros e promover o perdão, a justiça, a paz e que melhor ajuda a promover a reconciliação da humanidade. Todas elas são limitadas, até porque a morte é o limite de todas elas. Então não tem uma melhor, mas tem, à luz da Bíblia Sagrada, que é a minha referência, um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe uma religião melhor, mas existe um Deus, um caminho, uma verdade
em uma vida. Aquela que faz o ser humano melhor, aquela que faz o ser humano ver o outro como se olha para si, né? Como respeitar o outro com todo o arquétipo que ele tenha, todo o direito que ele tem, que é o seu direito também. É por aí, se você conseguir olhar para o outro e ver nele um pouco de si, eu acho que vai ser a forma melhor de ver o mundo. No existe una religión ni verdadeira ni melhor, todas son boas, todas profesan, todas procuran a paz, ou deveriam pelo menos procurar a paz, o amor entre as pessoas. A gente precisa ir na direção do amor e não é o cristianismo que detém esta realidade. A espiritualidade fala disso. As religiões, todas elas vão ter a sua mostra, né, que eu diria das demandas universais e das práticas universais. Eu acredito que a melhor religião do mundo é aquela que segue fielmente aquilo que a sua divindade prega. E se nós olharmos todas as religiões do mundo, o que elas pregam? O amor, o respeito, a dignidade. Não existe uma melhor. Esse foi um erro das religiões de começar a de falar de um Deus. Sabe? Todos acreditamos que um Deus criou o mundo e tem cada um seu profeta, mas depois começou essa ideia de que meu Deus é melhor que teu Deus e aí começaram os desastres e começaram as procuras de convertir as pessoas à religião que eu tenho e aí começou o desastre da humanidade, porque cada povo e cada tradição tem direito a acreditar no que quiser. Eu vou dizer que o cristianismo e dentro dele o catolicismo é a melhor experiência de fé que eu tenho, que eu recebi e que eu vivo. Mas isso não me autoriza a dizer que as outras experiências estão excluídas e a própria Igreja Católica reconhece que nas outras expressões religiosas também lá Deus se deixa encontrar. Então, por causa de Deus, daquele Deus em quem cremos, eu sou chamado a ter respeito pelo outro, porque o Deus em quem eu creio respeita o outro. Deus é único, né? Deus é único e na verdade, eu digo que o preconceito não está nas religiões, está nas pessoas. Eu vejo que é humano, é individual, é de cada um. Respeitar os outros não precisa de religião. A religião vai dar um valor espiritual àquela prática. Ser humilde, ser generoso, ser grato, não precisa de religião. A história nos dividiu, mas nós voltarmos à fonte, nós vamos ver que nós nascemos da mesma fonte. Infelizmente estamos divididos. Oxalá um dia a gente possa estar mais unidos. Ainda há muitas brigas entre igrejas, mas eu acredito que isso é muito mais uma questão humana de poder do que questão religiosa. Porque pelo princípio básico de religião, nós temos que fazer o diálogo, conviver. Abrindo não somente as portas dos templos, mas abrir os corações das pessoas. Eu teria o maior prazer de receber pessoas de outras religiões no meu templo, na mesquita. Não estou pensando em fazer proselitismo. Não quero converter, islamizar ninguém. Conheça-nos. Eu gostaria também de conhecer outros templos, para entender, para compreender, para respeitar. Precisamos ter um órgão, mesmo que seja religioso, dentro dos municípios, que consegue levar a eles, levar ao povo o conhecimento de que dentro da religião somos todos irmãos e precisamos se unir e se respeitar para ser respeitado. Que existem pessoas que exigem respeito, mas não se preocupam em respeitar. Então, o respeito de um termina onde começa o do outro. E muitas pessoas não enxergam assim. E aí começa essas divergências que, no meu ponto de vista, são divergências
pecaminosa e ridícula que acontece de um tentar desfazer do outro, tentar diminuir, desprestigiar o outro, sendo que está no mesmo caminho que eles. Através do diálogo e através do conhecimento, conhecer como o próximo faz sua tradição, conhecer. O conhecimento é o que pode solucionar os grandes problemas da humanidade, de conhecer o próximo e dialogar e aceitar o que o outro faz. Hoje o conhecimento e a possibilidade que dá as redes sociais e todo o que acontece são caminhos para poder procurar a paz. Se a pessoa vê no outro um pouco de si, ela vai ter o respeito. O que você sente que o outro sente, não a mesma coisa, mas se dói em você, vai doer no outro também. Então essa forma seria a forma ideal de sentir, de respeitar, de confraternizar num bom dia. Hoje em dia está perdendo o hábito, parece que é cafona dizer bom dia para o outro, dizer boa tarde para o outro. Eu digo. No Islã tem uma mensagem que diz assim: a melhor das pessoas é a primeira a esticar a mão. Quem é a melhor pessoa é aquele primeiro a dar a mão. Esse é o melhor de todos. É como o abraço. Ninguém vai abraçar porque alguém fez discursos sobre o abraço. Ninguém aprende a abraçar com uma teoria do abraço. Na medida em que eu dou um abraço no outro, eu aprendo a conhecê-lo. Como fazer? Dizendo ao outro que eu tenho grande respeito por ele. Não apenas dizer, mas também manifestar este apreço respeitoso. E não me parece que precisemos fazer esforços heróicos, mas apenas nos educar no respeito e no carinho pelo outro e deixar-nos educar pelo Deus em quem cremos. Nosso mundo precisa de pessoas que amem. Se nós ficarmos apenas no parâmetro das ideias, nós vamos divergir, porque é uma riqueza, né? Agora, quando nós vamos na direção do que se precisa, veja uma catástrofe. Não dá para ficar falando, cristão entra por aqui, muçulmano vai por aqui. A gente vai junto e cada um entrega o que tem. Então, a nossa diferença, eu acho, ela se dá de que nós deveríamos enxergar missão em comum, focos de atenção em comum, da pobreza, da violência, da saúde, da educação e tudo muito mais, da política. Se nós tivéssemos um foco do bem-estar, nós estaríamos presenciando uma outra realidade. Não precisa ficar pregando a religião. As pessoas que precisam buscam, né? Vêm buscar. E essas pessoas que vêm buscar sempre levam uma palavra, um gesto, mesmo que eu não possa resolver a situação, mas pelo menos conversar, né? Então eu acho que isso é a religião que nos faz um pouco melhor. Ao querer bem ao outro, não é porque ele está numa outra, não é caridade minha. Eu faço um bem a mim mesmo, porque o outro é dom de Deus a mim. Prática religiosa não é somente rezar, jejuar, fazer os rituais. A prática religiosa, ela se estende para nas relações entre as pessoas. Não somente falar paz, mas demonstrar que veio em paz, que está indo em paz. Todas nossas rezas têm a ver sempre com a paz. Se você pega dos livros de nossas rezas, você vai ver que o tempo todo estamos falando sobre Deus e sobre que Deus traga a paz sobre nós e sobre todo o povo e sobre todos os povos, e sempre se repetem os mesmos conceitos. E a nossa mensagem do povo de terreiro, eu busco no princípio de Obatalá. Obatalá é o Deus que semeia a paz, a união e o encontro entre os povos, né? É que cada um possa respeitar a si mesmo como querem ser respeitados. Eu vou usar um termo que é muito popular, né? Amem a si mesmo como ame seu próximo. Porque Jesus deixa um ícone para nós.
de sentar ao redor da mesa, né? Ele põe um memorial da ceia, do vinho e do pão, coloca pessoas juntos. E ali eles não estavam fazendo nada, eles estavam juntos. E Jesus diz, vocês são meus amigos. Como é que a gente muda essa intolerância? Se a gente cultivar amizade entre nós. Se for para lavar o pé um do outro, pode me chamar. Pode me chamar. Assim a gente tem cultivado a experiência do respeito. E o respeito, ela é uma expressão do amor. Todo o universo se volte ao Criador, se volte a Deus, se voltando a Deus, encontrará capacidade de união e de compreensão com uns com os outros. Ele é o nosso núcleo, ele é o nosso ponto X. Se afastarmos dele, estaremos perdidos no universo. Eu não chego a Deus sem amar as pessoas. Então que a gente não fique brigando por igreja. A gente devia brigar pelo ser humano. O ser humano está passando fome, está passando necessidade, que está passando por violência, sendo discriminado. Eu acho que isso a gente tem que se unir e brigar. Às vezes nós ficamos brigando entre nós, igrejas, estamos deixando de pregar aquilo que Jesus pregou, o amor, a fraternidade. Deus nos criou diferentes. Deus quis nos criar diferente, para que conhecêssemos uns aos outros. O mais nobre aos olhos de Deus não é o mais religioso, não é da religião fulana ou da religião fulana. O mais nobre aos olhos de Deus é o mais temente, aquele que mais observa e respeita. Ou seja, o mais respeitador, o mais tolerante, o mais pacífico, é a pessoa mais próxima de Deus, porque Deus não olha para a aparência e não olha para a quantidade. Deus não olha para a aparência de ninguém, Deus olha para o conteúdo, que está dentro do coração das pessoas. De não acreditar no que falamos os religiosos, não acreditar tem que procurar cada tem que procurar a informação, tem que ler, tem que estudar, tem que se formar com sua própria visão do mundo. Às vezes os religiosos falam mensagens, às vezes são positivos, às vezes são... Deus de propósito fez um mundo que não é perfeito. E o trabalho e a tarefa do ser humano é melhorar esse mundo através da paz, através do trabalho, através da amizade dos povos, para construir um mundo do bem e da paz. Discutindo, falando, mostrando, divulgando as nossas coisas boas, fazendo o melhor que a gente pode. E respeitasse o nosso sagrado, respeitasse os atabaques, respeitasse a nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de vestir, né? Você não tem que vestir para o outro, você está vestindo para você, né? O seu jeito de vestir é diferente. E do outro também é. Por que eu posso respeitar uma freira de hábito, um padre de batina, um pastor de terno e gravata, né? Com a Bíblia na mão, onde ele vai, e ele não pode me respeitar como eu estou lá. Então, eu acho que essa é uma forma que eu quero ser respeitado na sociedade, né? E dentro da religião. Que entre nós, a despeito de tantas diferenças, haja algo de comum, que nós nos queremos bem, só porque aquele Deus que conhecemos de maneira diversa, na realidade é um só e quer bem a todos nós. Não precisa fazer muito discurso religioso. Dá um abraço e tenha sadias amizades com quem pensa diferente. O restante, a sabedoria indica e o próprio Deus ilumina. Reconhecemos e lamentamos profundamente os sofrimentos, os males infligidos aos homens, mulheres e crianças vítimas de intolerância religiosa.
Não compactuamos com crimes de intolerância religiosa ou agressões, ataques e quaisquer gestos e palavras que incitam o ódio, discriminação e preconceito contra adeptos de religião e movimentos espiritualistas, suas tradições, templos e objetos sagrados. Os crimes e atos de intolerância religiosa cometidos por adeptos de uma religião não justificam a discriminação aos demais membros daquela religião. Os crimes de intolerância religiosa devem ser sempre registrados, apurados e amplamente divulgados para contribuir com o combate à intolerância religiosa. Reconhecemos os esforços para a construção de um ensino religioso que versa sobre a diversidade do sagrado.